E no vídeo de hoje falaremos sobre a regulamentação da autorização de residência da CPLP. Quem já é inscrito aqui no canal e acompanha a imigração para Portugal, lembra que desde outubro de 2024 até fevereiro de 2025, muitas postagens, muitos assuntos debatidos sobre a possibilidade de imigrantes brasileiros e timorenses entrarem em Portugal como turista sem visto e já estando no país solicitarem uma autorização de residência da CPLP. Essa lei foi aprovada, mas falta a regulamentação, a regra para que você possa fazer isso pela via administrativa em Portugal. E nessa semana, o ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, se manifestou falando sobre esse prazo, sobre essa previsão, e muita gente quer saber o que isso vai acontecer, quando vai acontecer e quais serão as regras. Então a gente vem aqui falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Além disso, trago para vocês também o posicionamento dos partidos que hoje lideram as pesquisas para vencer as eleições em Portugal. A Aliança Democrática e o Partido Socialista apresentaram seus planos de governo e, claro, a imigração é um ponto central, muito importante para o futuro governante de Portugal. Querem saber o que eles pensam, o que eles acham sobre a imigração e como isso pode impactar o teu planejamento? Assiste esse vídeo aqui até o final, eu já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu falo com vocês sobre a regulamentação da CPLP, notícias que tivemos nessa semana e também sobre o plano de governo apresentado pelos principais partidos que hoje estão na frente das pesquisas para eventualmente formarem o futuro governante de Portugal. Primeiro ponto em relação à CPLP, matéria publicada no Diário de Notícias do Brasil, que a gente vai ler juntos para que possamos entender o que o governo de Portugal pensa sobre essa regulamentação da CPLP e será que a gente tem um prazo para isso? Entrada facilitada para a CPLP segue como promessa, mas sem prazo, com eleições no caminho. Ministro Antônio Leitão Amaro voltou a falar do tema nesta terça-feira em coletiva de imprensa. Já não havia um prazo definido para que cidadãos da comunidade dos países da língua portuguesa, CPLP, pudessem ter acesso facilitado à regularização em Portugal. Com eleições no meio do caminho, a implementação dessa medida na prática é uma incógnita e estará nas mãos de quem vencer o pleito em 18 de maio. Para o atual governo, a medida continua como uma meta, mas sem previsão. Isso se ganhar as eleições. Precisamos de regular e ajustar a abertura dos canais de entrada já previsto na lei. No passado, para cidadãos da CPLP que fazem o poder em território nacional e o reagrupamento familiar. Em ambos os casos, essa regulação tende a atender à capacidade de integração do país e de resposta aos serviços públicos. Questionado pelo Diário de Notícias do Brasil sobre o tema, o ministro ressaltou que os cidadãos da CPLP possuem um tratamento mais favorável, tal como prevê o acordo do qual o Brasil e Portugal fazem parte. No entanto, só será uma realidade ao regular a capacidade finita do Estado português e da sociedade portuguesa, da comunidade portuguesa, para integrar efetivamente e que não pode falar sobre falsas promessas. Na visão de Antônio Leitão Amaro, o título CPLP não pode significar uma manifestação de interesse light. Apesar de retomar o tema, a posição do governo não é nova. Diversas vezes, membros do executivo afirmaram ao Diário de Notícias do Brasil e publicamente que esse tipo de regularização só estaria disponível quando houvesse uma capacidade de resposta do Estado, algo que ainda não acontece. Ao mesmo tempo, o governo reitera a preferência pelos trabalhadores CPLP, em especial os brasileiros. Bom, então, como informado aqui, essa possível regulamentação, sem uma data definida, só vai acontecer quando houver uma capacidade da AIMA de atender a esses novos serviços, mesmo que haja uma preferência por esses trabalhadores imigrantes da CPLP, pela questão da língua, pela questão da integração. Só vai acontecer quando tiver disponibilidade. E a gente sabe que a AIMA, não tem disponibilidade de agendamento para basicamente nada. A AIMA não consegue dar conta de regularizar imigrantes que já estão em Portugal, que têm renovação de autorização de residência ou que buscam um agendamento para exercer um direito no país. Então existe um longo caminho de organização. E claro, isso se este governo vencer. O que está muito claro é que o atual governo, que encontra-se entre os possíveis candidatos a vencer novamente as eleições, entende que a manifestação de interesse não é o melhor caminho e, com isso, essa entrada em Portugal, no caso da CPLP, não vai ser algo simples, fácil como era a manifestação de interesse. Não será uma manifestação de interesse light, como disse o ministro da Presidência, Leitão Amaro. Então, certamente haverá uma regulamentação futura, sem prazo definido para isso, mas com regras para que isso seja algo excepcional, ou seja, o caminho sempre vai ser a entrada regular com visto e essa regularização já em Portugal vai ser algo excepcional. Essa era a ideia da manifestação de interesse, mas acabou virando
o processo mais comum, isso acarretou problemas muito grandes para o Estado português e também para os imigrantes. Então, sobre essa questão da CPLP e regulamentação, nós não temos um prazo, isso deve ocorrer somente depois das eleições, a depender de quem vai ganhar as eleições, mas o que está claro é que não vai ser uma manifestação de interesse 2.0, como foi noticiado anteriormente. Então, você, imigrante que pensa em morar em Portugal, precisa entender que essa possibilidade não está ali disponível, não se sabe quando estará e como vai ser. Então, se você quer morar em Portugal, você precisa buscar um visto de residência adequado. E sobre isso, eu fiz questão de trazer aqui para vocês a posição de cada partido, no caso do PS e também da Aliança Democrática, que são os principais partidos que hoje nas pesquisas se apresentam como os candidatos a formarem o futuro governo, o futuro primeiro-ministro de Portugal. Pode ser que nas eleições nós possamos ter uma surpresa de um outro partido chegar e vencer, mas atualmente pelas pesquisas publicadas no Público.pt, no Expresso de Portugal, todas as notícias levam a crer, as pesquisas publicadas, que esses são os principais partidos que possam vencer. Por isso que eu trouxe aqui para vocês o que eles pensam sobre a imigração no plano de governo apresentado para as eleições que vão ocorrer no dia 18 de maio. Antes da gente entrar nesse assunto, se você já está gostando desse vídeo e quer apoiar o nosso trabalho, já deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com alguém que pensa em morar legalmente em Portugal, alguém que já está no país ou que está pensando em fazer essa imigração futura. Então, é importante sempre que vocês deem essa força pra gente, porque é dessa forma que o YouTube entende que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai ajudar a levar o nosso trabalho para outros imigrantes que também pensam em morar legalmente em Portugal. Então, se você quiser apoiar nosso trabalho, se esse vídeo está te agregando de alguma forma, deixa o teu like e se inscreve no canal. Bom, começando aqui pelo programa apresentado pela Aliança Democrática, que faz parte do PSD, o atual partido do primeiro-ministro Luís Montenegro, que foi deposto, mas que está concorrendo para as eleições, é o seguinte: programa da AD focado em combater a imigração ilegal, alavancar as funcionalidades asseguradas pelo Centro de Cooperação Policial e Aduaneira, dotando-os de um papel mais relevante na regulação dos fluxos de imigrantes com a Espanha, é uma das medidas, ou seja, controle de imigração. O programa eleitoral da AD, apresentado esta tarde, mostra uma evolução dos objetivos em matéria de imigração. Cada vez mais a imigração é uma pauta sensível aos países, em comparação ao documento do ano passado. Enquanto as metas eram, em 2024, apenas 3 e generalistas, as decisões subiram para 5, com mais detalhamento do que se pretende. Já as medidas concretas passaram de 14 no ano passado para 36 no programa destas legislativas, com foco em combater a imigração ilegal. Continuar o combate à imigração ilegal e às redes de criminalidade que exploram e instrumentalizam imigrantes, garantindo ainda que quem se encontra em situação ilegal é afastado do território nacional. É uma destas metas. Outra é aprofundar os canais regulados e seguros de imigração, com visto consular prévio, garantindo o cumprimento da legislação. Das 7 páginas dedicadas ao tema, uma parte é o resumo do que o governo fez nessa matéria no último ano. É citado o fim das manifestações de interesse e os reflexos causados, com a diminuição de 59% da procura de Portugal como destino de imigração, o acordo com entidades patronais para uma contratação ética e a estrutura de admissão para resolver os mais de 400 mil imigrantes que estavam parados há anos. Então você percebe que o atual governo, que está concorrendo às próximas eleições para continuar no poder, tem propostas muito claras de controle das fronteiras, deportação de imigrantes ilegais e fortalecimento de processos imigratórios regulados, com vistos consulares, processo ali de contratação de empresas que vão se responsabilizar pelos imigrantes. Então, é uma clara e manifesta posição de ter uma imigração controlada, sem ter a possibilidade de entrar como turista, sem ter imigrantes entrando de forma ilegal e permanecendo e podendo se regularizar no país. Então, isso é um posicionamento do atual governo. Mas será que o PS, que é o partido de oposição, que eles estão empatados tecnicamente nas pesquisas, será que o PS pensa diferente e vai descontrolar a imigração e abrir novamente as portas de Portugal? É isso que a gente vai ver aqui nessa matéria publicada também no Diário de Notícias, comentando sobre o programa de governo do PS. Imigração. Socialistas em rota de convergência com o PSD. Em vez de voltar a defender a manifestação de interesse, os socialistas apontam para medidas que vão ao encontro do que o governo da AD está a implementar, promovendo vias seguras e legais para entrada e permanência no território nacional e indispensável a promoção de migrações regulares, seguras e ordenadas. As frases poderiam ser do ministro Antônio Leitão Amaro ou do secretário de Estado Rui Armindo Freitas, mas
consta no programa eleitoral do Partido Socialista, PS, quando se refere à imigração. Uma comparação dos documentos da campanha passada e atual indica uma mudança de ver as migrações e uma aproximação ao governo da AD, que o governo da AD tem defendido. O PS não quer, por exemplo, o regresso da manifestação de interesse, ou seja, a possibilidade de um imigrante entrar no território nacional com visto de turista, seguindo-se de um pedido de título de residência. Por enquanto, apenas o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista ainda insistem no regresso deste mecanismo. O regime das manifestações de interesse é apontado por especialistas como um dos motivos para um descontrolo na imigração do país, que levou a acumular centenas de milhares de pedidos de regularização no antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, e a atual AIMA, os quais até hoje não estão totalmente concluídos. Em vez de defender as manifestações de interesse, os socialistas apontam para medidas que vão ao encontro do que o governo da AD está a implementar desde o ano passado. Ou seja, querido imigrante, o que isso quer dizer? Que Portugal, num contexto geral de União Europeia também, está agindo para ter um maior controle das fronteiras de imigração, como a gente já vem falando para vocês aqui em diversos pontos. E vocês percebem que os dois principais partidos que hoje se candidatam, se colocam como possíveis formadores do novo governo, do primeiro-ministro, entendem assim que a manifestação de interesse foi um erro e que isso não vai mais acontecer, que Portugal não vai mais abrir e escancarar as portas da imigração. Então, se você, imigrante, quer morar em Portugal, quer ter essa experiência, que inclusive é muito válida, você precisa se planejar, se organizar e solicitar o teu visto de residência. Os vistos vão continuar a existir. Quando nós tivermos uma regulamentação da CPLP, vai ser mais uma possibilidade com as suas devidas regras, mas não vai ser mais igual era uma manifestação de interesse que você entra de qualquer jeito em Portugal e vai buscar uma regularização, porque a manifestação de interesse facilitava a sua entrada, mas dificultava a sua vida em Portugal. Eu tenho conhecidos que estão há 3 anos aguardando um cartão de residência em Portugal através da manifestação de interesse e não tiveram respostas até agora. E você ficava ali preso no território português sem poder sair, sem poder se deslocar, sem poder voltar para o Brasil, por exemplo, para passar umas férias e sem ter os direitos que um residente legal tem em Portugal. Então, você percebe que essa de fato foi uma medida equivocada, já reconhecida pelo PS, e agora os futuros governos, pelo menos atualmente, têm o objetivo de ter um programa imigratório, porque Portugal precisa dos imigrantes, isto é inegável, e todos os partidos concordam com isso, mas você precisa fazer isso da forma correta, com o visto adequado. Então, esse vídeo aqui foi para te alertar sobre o cenário, te contar sobre informações sobre o cenário político de Portugal, para que você, enquanto imigrante que já está em Portugal ou que está pensando em emigrar futuramente, possa entender que o caminho para isso, o caminho para fazer isso de uma forma segura, construir o teu planejamento migratório num terreno sólido, é fazer da forma correta, com o visto de residência adequado. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeos completos sobre todos os vistos de residência que existem para você morar legalmente em Portugal. Visto para quem quer estudar, para quem quer trabalhar de forma autônoma, para quem já tem um contrato de trabalho, quer procurar trabalho, quer viver como nômade digital, já é aposentado. Existem muitas possibilidades, meus amigos. E aqui você vai assistir vídeos, pode maratonar conteúdos gratuitos disponíveis para que você esteja pronto para fazer a melhor aplicação possível de um visto de residência. Nós também sabemos que cada caso é um caso. Se você quiser ter um atendimento personalizado para entender o que se aplica melhor no teu caso, na tua imigração, para você e para sua família, quer saber como fazer esse processo de aplicação, tendo acompanhamento completo até o momento que você chega em Portugal, você pode entrar em contato com o Direito Além das Fronteiras. A gente tem uma consultoria completa para te ajudar em cada passo dessa imigração, para que você faça tudo com previsibilidade e com segurança. E claro, gente, sempre da forma legal, para entrar pela porta da frente em Portugal, atendendo a todos os critérios e requisitos previstos em lei. Quer saber sobre isso? Manda mensagem, é o primeiro link aqui na descrição para que eu possa participar desse planejamento para morar legalmente em Portugal. Já estou te esperando. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês entenderem sobre o cenário de Portugal, sobre esse possível prazo para ter uma regulamentação da CPLP, que a gente não sabe, em definições, quais serão as regras para isso, e entender sobre o cenário político do país. Lembrando que a gente já está ali há um mês das eleições que vão definir o novo primeiro-ministro de Portugal. E Portugal tem um regime político diferente do Brasil, então o primeiro-ministro tem muito poder, e isso tudo impacta muito a imigração. Então, para te ajudar nesse planejamento, a gente traz esses vídeos aqui para te alertar e trazer conteúdos que vão te ajudar a fundamentar a tua decisão de migrar para Portugal. Gostou do vídeo? Deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha e comenta aqui. Eu quero saber a tua opinião. Já estou esperando o próximo conteúdo. Até mais!